Ela era feliz, ela tinha sonhos, planos, alegria, tinha uma energia que a caracterizava, mas com o tempo passou a ser alguém com uma opressão visível a qualquer um que com ela se encontrasse. Desanimada, abatida, prostrada, sem energia, sem desejo de viver. O que teria acontecido com aquela mulher? Ele, que antes era um homem dedicado à família, atencioso, agora se tornara um homem desleixado, impaciente e, o que é pior, preso ao vício da bebida. O que aconteceu com esse homem e essa mulher? Nesse caso, eles foram influenciados por forças malignas reais que atuam para destruir vidas, que atuam para roubar aqueles que poderiam acessar as bênçãos do Senhor para a sua vida, que atuam para matar. Sim, essas forças existem, elas oprimem e elas levarão à morte se não forem resistidas. O nosso podcast é sobre esse assunto. O poder do nome de Jesus para libertar os cativos das trevas. Então fique atento e assista até o final. Hoje nós teremos um podcast muito especial e você será tremendamente edificado e edificada. Com vocês, mais um podcast Como Águias. E quero apresentar uma pessoa que estará comigo fazendo esse podcast, alguém muito importante para mim, alguém realmente muito importante para mim. E você vai se surpreender, porque ele é de fato muito importante para mim. É um grande amigo, é um irmão em Cristo, mas, sobretudo, é um apoio, um encorajador, um profeta de Deus, um pastor ungido e escolhido pelo Senhor, um adorador do reino, um homem que, ai, tantas vezes me cobriu, me fortaleceu, me encorajou, um homem a quem amo demais. Quem será ele? Fiquem aí atentos, porque vocês vão conhecer esse homem com tantas qualidades, tão elogiado e honrado aqui nesse início de podcast. E quem é esse homem tão amado? Acho que se você me conhece, você já sabe. Se não, você vai conhecê-lo. Mas antes, você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações para que você seja notificado sobre novos podcasts tão edificantes quanto esse. No mais, conheça agora o meu marido amado, um libertador do Senhor, Paulo. Seja muito bem-vindo, amor. Obrigado, minha Que gatinha. bom tê-lo aqui conosco. Bom estar aqui também. Apesar de não ser o lugar mais, vamos dizer assim, Agradável. confortável, né, diante das câmeras, mas é bom estar aqui e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito. Que bom, amor. Eu estou muito feliz, muito honrada. Eu já pedi a você muitas vezes para vir e você foge, mas realmente essa temática eu creio que mexe tanto com o seu coração e eu agradeço realmente por você estar rompendo com essa barreira do desconforto para dedicar um pouquinho do seu tempo, de compartilhar da sua experiência, do que você tem vivido tão poderosamente em Deus para edificar vidas. Então se apresente para quem nos segue. Vai que tem alguém aí que não conhece ainda o meu amado. Vamos lá. Olá, gente. Meu nome é Paulo Silas. Eu sou contador de formação, sou pastor por vocação, adorador desde que me entendo de gente. E sou pastor lá no Centro Apostólico Zoe, casado com Ediomar Nóbrega, pai de 4 filhas, avô de um neto, e sirvo ao Senhor com muito prazer, tanto na adoração, no pastoreio e às vezes também na libertação. Exatamente. E hoje a gente quer conversar sobre isso, sobre libertação, porque nós sabemos e está escrito que Jesus se manifestou, está escrito em 1 João 3,8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E eu abri esse podcast com 2 exemplos fictícios, mas que eles sinalizam e, na verdade, eles se referem a muitos daqueles a quem já libertamos, né? Vidas que estavam sendo destruídas pelo diabo, até que alguém se posicionou
para, pelo poder do nome de Jesus, libertar aquelas vidas. E você é uma história, como eu também, mas a gente quer ouvir a sua, uma história de improváveis, que jamais se imaginaram libertadores, mas que o Senhor posicionou, chamou e um dia se viu lidando com libertação. Então eu queria que você explicasse para quem nos assiste, que eu conheço parte da sua história, acho que boa parte dela, mas como é que começou isso? Você pensava em ser um libertador? Era algo que você ansiava? Você tinha um treinamento para isso? Como é que foi sua vida até chegar à libertação? Não, na realidade, eu meio que me esquivava, né, da questão da libertação. A gente sempre caminhou muito em muitas igrejas e acampamentos, e a gente via possessão demoníaca acontecendo, acho que de maneira muito corriqueira, nas nossas ministrações de louvor. E sempre você que chegava atuando, e a gente estava ali naquela intercessão quando acontecia, mas eu nunca me vi nesse embate com Satanás e exercendo a autoridade que há no nome de Jesus para que essas vidas fossem libertas. Apesar de entender que a palavra vai dizer que aqueles que crerem, né, os sinais seguiriam, em seu nome expulsariam demônios. Mas a gente tem meio que cria no nosso imaginário que são pessoas específicas chamadas para essa função. Então, na minha cabeça, não, isso aí é chamado é para Delmari. Esse chamado não é para mim, não. Então, eu estou aqui, eu estou só de apoio. Estou aqui orando, mas com o olho assim, em mim não. E antes você fala assim que nas nossas experiências ministrando, nós vimos muitas manifestações, precisamos intervir, mas antes, quando você era mais jovem, quando nem me conhecia, você já tinha tido alguma experiência de ver algum tipo de manifestação maligna por possessão ou opressão na vida de alguém? Já. Na igreja congregacional, que foi a minha primeira igreja, eu já vi manifestação demoníaca, por exemplo, de uma senhora idosa levantar aqueles bancos de madeira numa altura quase no teto, pela força demoníaca. Meu Deus. Então a gente já presenciava isso e a gente já entendia que isso existia. Só que ao passar dos anos a gente não foi tendo essa convivência, ou essas experiências, como a gente começou a ver quando a gente começou a caminhar como Ministério Mais Palavras. Né? Antes disso, na igreja congregacional, eu ainda era um adolescente para jovem, pude ver, pude perceber, pude visualizar, mas houve meio que uma lacuna desse tipo de experiência até a gente começar a caminhar com mais que palavras. Naquele tempo, quando você viu essa senhora, quer dizer, uma senhora idosa, levantar bancos de madeira, devia ser uma igreja antiga, né, com aqueles bancos, e ela levantar, houve uma liberação da vida daquela mulher? Houve por quem liberava, né? Sim. O pastor, a sua esposa estavam lá e aí eles controlaram a situação. Mas eu estava correndo para o lado de fora. É isso que eu ia perguntar. Enquanto você via a cena, o que é que você sentiu ali? Eu senti vontade de ir embora. Porque às vezes as pessoas acham que o libertador ele nasceu pensando em libertação. É o caça-demônio, né? O caça-demônios, ele vive para libertar. E no caso, você tem experiências, então, aí na sua adolescência e juventude, de se ver apavorado diante de uma manifestação como aquela. Exato, de estar totalmente perdido e não saber o que fazer. Então, o que eu queria era fugir dali. E você já tocava naquela época? Já era não, ainda não. Ainda não. Naquela época ainda não. Naquela época eu ainda era um adolescente, eu tinha 12, 13 anos, 14, alguma coisa desse tipo. Eu lembro Foi quando eu ganhei a minha primeira bateria com 15 anos, então eu nem... Ah, tá. Quando a gente tocava, que começamos a ter as experiências com libertação, é engraçado, as primeiras delas aconteceram com a gente ministrando louvor. Isso. Não é isso? Então, durante a ministração, alguém que estava ali no meio já dava os sinais, já manifestava. Isso. E naquela hora, normalmente, eu saía para fazer a libertação e você ficava tocando. Eu ficava na bateria. Porque era um momento que precisava muito Graças da adoração. Graças a Deus eu estava na bateria. Você se sentia aliviado ali, então, de ficar ali na bateria? Com certeza. Eu não tinha nenhuma expectativa, nem chamado de ir para cima. E ali na adoração, embora a adoração também seja uma arma poderosa de guerra, a gente vai falar isso mais na frente, mas ali era o seu campo confortável.
digamos assim. Eu estava totalmente confortável, porque eu estava atrás de todo mundo. Quando é que isso muda na sua vida na área da libertação? Então, quando a gente inicia a Zoe, e aí os programas começam a acontecer, né? Eu me lembro que, em primeiro lugar, quando a gente ainda estava na casa, que na casa de Carla teve manifestação no meio da adoração, Sim, a gente precisou levar a pessoa que manifestou para a cozinha. sim, E ali, você trabalhando a libertação, mas aí eu já fui meio que impelido a estar com você, meio que para dar um suporte. Já não houve um medo. já não tinha intenção de sair correndo e fugir Não, então, dali. tipo assim, eu vou estar aqui, mas como eu não tinha experiência, nem tinha nunca feito, eu estava aqui, mas eu dizia assim, mas eu estou junto. Então, se precisar, eu estou aqui, nem que seja para agarrar, né? Eu estou aqui, entendeu? Então, assim, já não houve essa resistência de estar no lugar, nem houve esse medo que impelia você de ir embora. Entendi. E ali, eu acredito, não sei, a gente nunca conversou sobre isso, inclusive, é, observando mais de perto, sem aquele ímpeto de sair, eu acho que algo foi começando a mudar em você, não sei. Eu não Ou sei você se. vai aprendendo também. Eu acho que o aprender é muito mais das vivências de estar junto, né? Porque em acampamentos que aconteceram, em ministrações que aconteceram, eu me lembro que em um acampamento, todo mundo foi almoçar e a gente passou quase 2 horas com uma moça que estava endemoniada. Sim, E aí toda a equipe do Mais Que Palavras, ou da que estava ministrando, estava ali numa intercessão enquanto estava havendo enquanto eu fazia a libertação. libertação. Então, esses momentos que aconteciam, onde a gente estava, mesmo que eu não estivesse atuando, querendo ou não, você está aprendendo, você está entendendo como a coisa acontece, você está percebendo como se mover. E aí, quando houve a necessidade, eu tinha a experiência, pelo menos, de estar junto. Sim, verdade, isso é importante. Me vem agora Josué caminhando com Moisés, né? Uhum. Ele caminha com Moisés e ali ele vai observando Moisés recebendo as direções do Senhor, como Moisés se posicionava, e chega o momento em que em que Josué assume. E ele assume já carregando uma certa experiência, embora não tivesse à frente necessariamente, mas pelo menos o conhecimento daquilo que fazia. Então acredito que foi assim com você. E quando é que começa, de fato, que aí eu não vou estar mais presente na libertação ou na liberação daquela vida, e mais na frente a gente vai explicar a diferença, mas que você se viu precisando liberar alguém daquela atividade demoníaca? Foi num seminário, né? Um seminário de libertação, que aí, eu acho que já foi antes. Acho que teve um seminário de libertação, e depois houve a necessidade de um pós. E nessa necessidade de um pós, eu fui junto com o pessoal que era da equipe de libertação. E nesse momento eu enfrentei, né? Porque a libertação estava demorando muito tempo e a gente precisava revezar os ministros que estavam conduzindo a libertação. E ali eu comecei. Ainda assustado, eu me lembro que naquele momento era um homem forte e ele levantou-se como para me peitar, e eu comecei na minha mente aquilo, e agora? E agora? Mas eu tive que me posicionar, e na autoridade do nome de Jesus, eu lembro que Satanás ainda tentou cuspir na minha cara, mas não Meu conseguiu, Deus. e aí ele teve que sentar na autoridade do nome de Jesus e colocar as mãos para trás. Uau. Então, naquele momento ali, foi para mim epa, não é na minha força, não é naquilo que eu faço, nem naquilo é na autoridade do nome de Jesus. E ali eu pude perceber. Aí no outro seminário de libertação, eu já participei da equipe, efetivamente. Sim. E aí, quando aconteciam as manifestações, aí eu já subia liderando ou fazendo parte da equipe que, de fato, ia ter a voz ativa para fazer as liberações. É, quem nos acompanha, talvez, se você fala de um hiato de tempo, de um período em que você não esteve mais exposto à realidade da possessão demoníaca, do endemoniamento, né, como chamamos. Normalmente, em igrejas mais tradicionais, os membros não vão ter muito acesso a essa realidade, embora ela é real. Uhum. E muitos entram e saem de igrejas, infelizmente, endemoniados, e não vão ser descobertos. Mas ali na Zoe,
nós tivemos diversas experiências de pessoas entrarem e durante o louvor, engraçado que sempre durante o louvor, Manifestar. nós não precisamos dar ordens, agora vai manifestar. Estávamos apenas adorando. E no meio da adoração havia a manifestação. Quantos cultos que no meio da adoração as entidades ali se manifestaram, a pessoa foi jogada no chão, cadeiras empurradas, e nem era a nossa intenção. Mas talvez quem nos assiste, que é de igreja tradicional, não consegue muito enxergar essa realidade. Então, o endemoniamento, ele se dá de tal forma que a pessoa ela perde a capacidade de comandar o próprio corpo. Não é isso? Então, assim, a pessoa não consegue comandar as mãos, ela não consegue comandar a boca dela, ela não consegue comandar as pernas. E aí você já esteve diante de pessoas endemoniadas que o demônio fazia o quê com essas pessoas, com o próprio corpo delas? Porque você fala de um momento em que ele tenta te cuspir. Então, não é que a pessoa queria te cuspir, mas aquela entidade. A entidade, exatamente. Mas você também já viu situações do demônio atacar o próprio corpo da pessoa. Sim. Que situações? Pontua aqui para quem está assistindo, porque quem não vive essa realidade acha que isso é uma coisa surreal, ou que não existe. Isso é real. Não, muito real. E a pessoa corre risco. E a experiência que a gente tinha era que quando o demônio percebe que ele está perdendo terreno, perdendo força, ele tenta apagar a pessoa de alguma maneira. E às vezes ele fecha o olho, às vezes ele finge que está dormindo para que a gente que está libertando pare os comandos, mas a gente já participou de libertação que, por exemplo, ele se autossufocou. Então ele tentou sufocar a pessoa de maneira que a pessoa desmaiou. A pessoa mesmo se apertando. Se apertando e ela desmaiou. Meu Deus. Em outro caso, ela bateu a cabeça da pessoa na parede com tanta força que ela também desmaiou. Meu Deus. Então a gente foi percebendo essas situações e aí a gente passou a se cercar de alguns artifícios, como ou um colchonete, porque já teve hora que dá ordem para o demônio colocar as mãos para trás e está amarrado e ele se jogou com as mãos para trás de cabeça no chão. Porque o que ele queria era apagar a pessoa, né? A gente não conversa com o demônio, mas em alguns momentos ele começa a expor, ele começa a dizer, ele é minha ou ele é meu, e se não for para ser meu eu vou matá-lo. E a intenção dele realmente é essa. Independente do que tenha acontecido, se tenha sido algum pacto, ou a pessoa vive em uma iniquidade tão grande que abriu esses acessos para os demônios, mas o demônio não quer sair dali, ele não quer perder o seu lugar. E aí a gente percebe que ele tenta de alguma maneira fazer de tudo para não dar ouvidos ao comando do nome de Jesus, e aí ele se agarra de qualquer forma. E ferir a até pessoa ferir da própria pessoa. Que está ali sendo o lugar de habitação dele momentâneo. Isso. Eu lembro de uma mulher que ela... Isso que você falou foi tão importante, porque quem atua em libertação normalmente vai dizer, está amarrado, você está amarrado. E nós vemos ele tendo que colocar as mãos para trás. É uma coisa muito forte, né? Uma imagem muito forte, porque você vê aquela luta dos braços, o demônio não quer, mas ele tem que colocar os braços para trás. Isso não é uma cena de filme, nem uma cena feita por determinadas redes de televisão, que, enfim, nós vivemos isso na prática. Teve uma mulher que eu dei ordem para se amarrar, para que o demônio fosse amarrado, e ela se amarrou, mas se amarrou e se jogou de cabeça para bater na minha cabeça. Pois é isso que eu queria trazer, isso foi muito importante. Quer dizer, amarrado, mas não bastou, porque embora ela tenha amarrado, ela usou a cabeça para tentar me atingir. Olha que coisa. E a outra que você disse que mergulhou no chão de cabeça, e desmaiou, né? Então, é muito sério como as entidades, de fato, elas vão resistir à expulsão delas e nessa resistência elas também tentam ferir a pessoa a quem elas estão ali oprimindo ou mesmo possuindo. E a pessoa também perde o controle, porque a pessoa muitas vezes é jogada no chão, ela não consegue ficar de pé, ela não tem força sobre as pernas. Quantas libertações que nós vimos jogando o corpo para trás e a pessoa é jogada, lançada para trás. Pois é, basta a gente lembrar do menino demoniado, que o relato
ele joga ele no fogo, ele joga ele no mar. Por quê? Porque ele quer maltratar o ser humano. Né? Ele quer maltratar. O demônio, ele tem ódio do ser humano, porque o ser humano foi criado com amor, foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que Satanás quer é destruir essa imagem. Então, às vezes, ele vai fazer como? Tendo o acesso, vai fazer a destruição da imagem e vai fazer a destruição do próprio corpo. Sim. Aqui eu falo muito nos podcasts, nós somos um espírito que possui uma alma que habita em corpo. Isso tudo faz parte de quem somos. Então, para o que a gente tem visto nessas entidades demoníacas é que não basta apenas atingir a alma, porque é onde eles habitam, é onde eles operam, é na dimensão de alma, roubando a capacidade de pensar, de decidir, de escolher. Então, eles podem levar alguém ao vício, podem levar a pessoa, né? Enfim, tantas coisas. Mas ele também vai no físico, para afetar esse físico. Foi muito bem pontuada essa coisa do filho, que é jogado lá no fogo. O gadareno, se a gente lembrar, quer dizer, um homem endemoniado, está lá nas Escrituras. E vivia onde, meu Deus? E aí tem a gente porque tem pessoas que vão dizer, não, isso é muito simples, é só na autoridade do nome de Jesus e tem que ser rápido. Mas a gente vai ver os discípulos dizendo, por que a gente não conseguiu esse? Isso. Conseguimos outros e não conseguimos esse. E aí Jesus vai dizer, porque existem alguns níveis de libertação que precisa de jejum e de oração. Ou seja, precisa de uma preparação maior do que outras. Precisa de uma estratégia. Que só vai sair. Entendeu? Então, existem níveis mais fortes e mais fracos demoníacos. Isso não quer dizer que eles vão ter mais poder do que o nome de Jesus. Mas quer dizer que haverá uma necessidade de preparação maior. Verdade. E você já lidou com isso também. Já, com vários níveis. Você passou a liderar o Ministério de Libertação. A gente está falando com alguém que era um crente que tinha um horror ali disso, não queria nem saber disso, fugia, mas que se vê posicionado e chega a ser um líder do Ministério de Libertação de um centro apostólico que é chamado para curar e libertar. Então era muito comum na nossa realidade. Eu me lembro que quando eu saí do seminário de fato que eu atuei, e eu costumo dizer que eu não saía da salinha, né? Porque quando manifestava a gente levava para a salinha. Então foi 3 dias eu na salinha, eu não saía de lá. Era um senso de realização muito grande. Eu lembro que eu cheguei em casa e disse assim, eu nasci para isso, lembra? Lembro. Eu nasci para isso. Eu nasci para adorar. Hoje eu entendo que a empolgação do momento e o senso de realização de ver homens e mulheres libertos dessas forças demoníacas me levaram a um lugar de dizer assim, é isso. Né? Só que é isso para todo mundo. Porque o nome de Jesus A gente precisa só entender que é isso para todo mundo. Não é isso só para mim. Sim, qualquer cristão. Porque se eu atuo e posso atuar nessa área, qualquer um pode, porque eu era o cara da bateria. Sim. Eu era o cara que não ia para frente, eu era o cara que não pegava no microfone, eu era o cara que dizia assim, não, aqui atrás para mim é o mais confortável. Me deixa aqui sem ninguém me ver. E de repente você está diante das forças das trevas para libertar atuando uma vida. Diretamente. E por que esse senso de realização? O que é que fazia você ficar tão maravilhado? Porque é tanto sofrimento para a pessoa que está ali, opressa ou possessa. Eu me lembro que, falando desse sofrimento, existiam casos que tocavam muito no meu coração e me levou a pensar muito, por exemplo, que geralmente quando você vai com a libertação, você vai com sangue nos olhos para o diabo, né? Sim. Então você quer matar, você quer esganar Satanás. Só que do outro lado tem uma vida que está em sofrimento. Sim. Tem uma vida que está precisando ser olhada não com esse olho de fogo, tá precisando ser olhada com um olhar de compaixão. Então, chegar a esse lugar de equilíbrio de ódio de Satanás por tudo aquilo que ele está fazendo e compaixão por aquela vida que está sobre a influência de Satanás naquele momento, é um lugar difícil. Porque você quer ir com tudo. Sim. Só que você não pode ir com tudo contra a pessoa. Sim. Porque a pessoa está sendo somente usada. E eu me lembro que nos momentos que as pessoas voltavam entre um processo de liberação e outro, porque às vezes eram vários demônios, o olhar de pânico, de sofrimento e de declarar assim, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, porque isso está acontecendo. Aconteceu de novo.
sabe? Era um sofrimento tão grande que nesses intervalos eu precisava liberar amor e ensino para que ela entendesse que ali era um processo que ela ia passar, fosse ele ou ela, mas que era necessário para que houvesse uma libertação completa. Então, quando esse processo se concluía, e às vezes era mais de um dia, e no final a pessoa de fato era livre, era isso que dava uma sensação Uau! de ouvir alguém dizer assim, eu passei 40 anos presa, hoje eu estou livre de verdade. Uau! Então, todos os libertadores estavam na sala em prantos e chorando, porque aquilo era a recompensa. É verdade. Aí vem o senso de realização. Aí vinha o senso de valeu a pena. Tirar alguém, arrancar alguém das garras do diabo, da morte para a vida, né? Meu Deus. Eu lembro você falando dessa questão do sofrimento. Eu lembro de uma moça, uma jovem, e eu estava no comecinho do processo do aprendizado, e foi num louvor, a gente ministrando, ela manifestou, igreja grande, cheia, ela era do Ministério de Dança. Então a gente tirou ela de lá rapidamente, porque as pessoas ficam muito curiosas, querendo ver. E começa logo o julgamento, né? Não é crente. Está em pecado. Está em pecado, né? É terrível, as pessoas esmagam, é terrível, não é? Falta esse olhar de compaixão. E a gente levou para uma sala, eu lembro que alguém ficou no louvor lá, e eu fiquei na sala com essa jovem. E era muito difícil. As entidades eram várias, eu não sabia ainda libertar de entidades assim várias. E as entidades, elas tentavam sufocar ela, elas batiam a cabeça dela muito na parede, fazia as pernas dela ficar rodando assim no chão, dando... Ela, não sei, eu não consigo aqui explicar, mas ela jogava as pernas para cima e caía no chão com os calcanhares, e o corpo dela batia a perna e depois a cabeça, era horrível. Tentando machucá-la, né? E eu lembro que eu dando ordem, saía um, saía outro, foram saindo vários. E nesses intervalos, ela vinha à consciência, porque a gente vai aprendendo isso também. A pessoa continua ali. Alguns dizem, eu não entendo como pode habitar, mas a gente tem a dimensão de espírito, que é vivificado, nós cremos nisso, onde habita o Espírito Santo, e a gente tem a dimensão de alma, que é onde está toda a consciência do ser. Percepções, pensamentos, emoções, sentimentos, é na dimensão de alma que os demônios operam. Então a pessoa está consciente, o nível de consciência dela está ali, na mesma dimensão. Mas quando os demônios vão saindo, ela consegue voltar à consciência, porque eles perdem o poder de dominar a consciência delas, então elas voltam. E a gente aprendeu a olhar e ver quando é o demônio que está no controle da consciência e quando é ela, né? E aí, quando ela voltou, eu comecei a falar com ela e ela estava em pânico. E ela dizia, por favor, me ajuda, me ajuda. Mas era um pânico que eu acho que ali foi o momento em que mais eu senti que eu não podia viver negligenciando as pessoas opressas e presas por Satanás e deixando essas pessoas ficarem naquela situação. Ali você realmente seja de uma compaixão. E depois que terminamos todo o processo, demorou muito, foi uma tarde inteira, ela diz, eu lhe via. Então a gente perguntando, querendo entender como ela dizia, eu lhe via. Mas de repente é como se eu fosse tomada e eu ficasse muito pequenininha. A explicação dela era assim, eu ficasse muito pequenininha, então eu estava ali vendo lá longe, como se eu estivesse muito distante, muito pequenininha, e eu via você dizendo, vai sair, darará. E eu queria falar, e eu não tinha poder sobre a minha língua, eu não conseguia falar, e quando eu sabia que estava sendo dito outra coisa, mas não era eu que estava dizendo. Então, olha que luta que essa pessoa estava consciente de todo o processo. Mas você já enfrentou processos que a pessoa apagou, ou melhor, as entidades falavam e ameaçavam, mas quando a pessoa voltou, ela não lembrava de nada, porque também tem esse tipo de atuação. A gente enfrentou o processo que ela apagava e não sabia o que tinha acontecido, e aí perguntava de novo, como se para ela fosse uma surpresa, ela novamente. Ela realmente era como se ela tivesse dormido e acordado. E eu já enfrentei processos onde ela, quando era tomada por Satanás, ela sabia quantos demônios tinham. E aí ela me dizia, ainda tem 3. Aí a gente continuava no processo, quando expulsava aquele que ela voltava, ainda tem 2. Então, ela via quantos demônios tinham. Como isso acontece, eu não sei explicar. Mas ela tinha a percepção nítida do embate, enquanto ela estava possessa, de quantos demônios estavam atuando.
Que coisa, né? O mundo espiritual. Você até um dia desse falou para mim algo que eu precisava ouvir novamente. A gente ali na Escola de Profetas, porque na Zoe nós temos uma Escola de Profetas, além de uma escola que prepara para a guerra. Já aproveito para apresentar o manual Assim que Venço Minhas Guerras, porque nós usamos esse manual em muitos processos de liberação e de libertação. E até vou pedir para você falar algum testemunho, você já pode ir tentando lembrar aí de quando a gente precisou parar um processo, usou o manual para mexer na atmosfera espiritual, para depois voltar e conseguir fazer a liberação. Mas você falou assim para mim, terminei a aula da Escola de Profetas e eu disse, meu Deus, são tantos questionamentos e tantas coisas que a Bíblia não traz em detalhes para a gente dar respostas. E aí você disse assim, amor, Luciano Subirá prega e fala, a gente conhece em parte. Agora... Hoje é em parte, né? Mas depois veremos face a face, ou seja, é em parte realmente. A gente não tem o todo da situação, nem tem o todo do que acontece. Mas é por isso que a gente precisa se mover em fé. Exatamente. E na total dependência daquele que carregamos. Porque quando a gente entra para uma libertação, não é só sobre nós, equipe de libertadores, sabendo usar a autoridade do nome de Jesus, nós temos o próprio Espírito de Cristo habitando em nós e nos capacitando naquele momento. Aí vem discernimento de espíritos, vem ousadia, vem a coragem para dizer, para entender o que está acontecendo por trás. Palavra de conhecimento. Eu me lembro de uma vez eu estava com o Vitinho, e Vitinho nessa hora estava conduzindo, e eu estava aqui em línguas, perguntando ao Senhor e perguntando ao Espírito Santo se tinha alguma coisa. E aí ele ia me dando o que a pessoa tinha feito. Eu me lembro que uma vez, nesse mesmo momento, me veio uma palavra de conhecimento, eu disse, Vitinho, água fluidificada. Meu Deus. Ela bebeu água fluidificada, pede para que o Senhor envie antes para que retire isso. E aí, na hora, o demônio olhou para mim e disse assim, quem foi que lhe falou? Meu Deus. Né? Porque foi o Espírito Santo que revelou naquela hora, e a gente sabe que nesses momentos de libertação existem algumas chaves para que a coisa possa acontecer. Exatamente, porque Né? se a gente não tiver a causa que dá a legalidade àquela atuação diabólica, a gente fica ali, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, eles até obedecem e às vezes viram um rodízio, sai e volta, porque precisa ser anulada a causa, e a causa só por meio de confissão e arrependimento. A gente vai falar disso já já, que é, na verdade, o processo de libertação. Por isso que a gente diferencia muito a liberação, que é quando tem ali o ministro dando ordens e comando, e os demônios têm que atender, e a gente libera a consciência daquela pessoa para que ela retorne, e aí lembre se houve pactos, se houve consagração, o que é que ela fez de iniquidade, e às vezes até uma perseguição geracional, para que seja quebrado, confessado por ela em arrependimento, se apropriando da obra, do poder da obra da cruz, e aí sim a libertação acontece de fato, né? Então é um processo. Mas muitas vezes, para o processo acontecer, a liberação precisa acontecer, porque senão a pessoa não acessa a consciência. Houve uma outra vez que a gente estava nesse processo de liberação e não acontecia, e eu tive uma impressão de ver uma floresta. E aí eu perguntei à pessoa, ela disse, não tem nada a ver com floresta. E aí tudo bem, naquele dia acabou. Depois a gente foi para um outro momento de continuar o processo. E ela disse, eu estava em casa e eu me lembrei que uma vez minha mãe estava doente e me levou numa cabana onde tinha um pajé e ele tinha os remédios e era numa floresta em frente a um lago. Meu Deus! E aí o que acontecia? Minha mãe levou esse remédio para casa e eu, pequenininha, quando ela não estava vendo, ficava cheirando e tomando remédio. Meu pai, olha isso. Quer dizer, resultado de um ato de ocultismo relacionado à pagelança, ela ali é cooptada. Meu Deus, quanto tempo essa moça não ficou sob desde opressão? Criança, desde 8 anos de idade. Meu Deus. E no caso dela, houve possessão ou era só opressão? Possessão mesmo. Possessão mesmo. Era ela que via quantos demônios tinham ainda. Meu pai. E vocês conseguiram terminar o processo de libertação? Demorou. Eu me lembro que parece engraçado o que eu vou dizer, mas no último a gente
naquela guerra, e declarando a palavra, e dando ordem, o demônio fala assim, tá bom, eu cansei, eu vou embora. Meu Deus. Foi. Tá Meu bom, eu cansei, eu Deus. vou embora. E foi o último demônio a ser expulso daquela moça. E Meu naquele Deus. momento ela ficou livre por completo, de fato. Quem não entende de libertação, a gente ouve muitos pastores falando sobre isso, homens que nunca participaram de uma obra de manifestação espiritual. É. E aí eles falam tanta bobagem, né? E condenam. A gente mesmo aqui nesse podcast, a gente, se não tivesse a compreensão do chamado que carregamos, nós podemos ser tão atacados por aqueles que não entendem, porque nunca viveram. É. Mas a gente que vive essa realidade, é engraçado que parece engraçado também, mas as entidades diabólicas, elas têm momentos de sofrimento Não, elas são na atormentadas. A liberação. gente pede, em geral, a gente pede, Senhor, envia correntes de fogo para que eles possam ser acorrentados agora e que eles entrem em tormenta. E eles começam a gritar em tormento. Eu queria que você contasse um testemunho da primeira vez que você pediu, não sei se você vai lembrar, um anjo com espada de Na fogo cabeça do em uma demônio. liberação que estava sendo muito difícil. Como foi? Eu aprendi com o pastor Geraldinho, né? Pastor Geraldinho, ele explicando que em alguns momentos você precisa pedir um anjo com espada de fogo. E eu me lembro que o demônio não queria revelar o que tinha levado a moça, o rapaz, eu não me lembro quem era, a esse lugar de aprisionamento. E aí, o pastor Geraldinho disse que pede ao Senhor um anjo com espada de fogo na cabeça do demônio para que ele relate. E por conta aquela espada de fogo na cabeça do demônio, ele abre a boca e ele diz qual era a legalidade, porque ele estava aprisionado, e aí ele pode pedir que anjos recolham o que tinha sido feito. Então, da mesma maneira, eu me lembrei. E aí eu pedi, assim, o Senhor coloca agora na cabeça desse demônio. E o que é que aconteceu depois que você pediu? Aí ele começa a gritar. E ele começa a gritar como se estivesse realmente sofrendo, e ele estava, E ele né? estava. A gente não consegue ver, mas ele estava sofrendo, porque no mundo espiritual existia um anjo ali com uma espada de fogo na cabeça dele. Meu Deus, é muito forte. Isso muito enfraquece. Exatamente. Né? Ali ele perde as forças. Uma outra situação que eu queria que você também comentasse. Nós já tivemos momentos de liberação demoníaca de alguém que estava ali sob possessão e que, eu não sei se aconteceu com você ou só comigo, mas nesse caso a gente pediu anjos, houve gritos dos demônios sendo atormentados mesmo, mas ainda assim tinha um líder que dizia que não soltava ela. Não sei se você estava comigo nessa liberação. Que ela no chão, e foi a primeira vez que os libertadores começaram a se desesperar. A gente já estava bem no quarto atendimento dela, e todas as vezes que ela chegava na igreja, ela manifestava. E quando ia embora para casa, uma madrugada, o marido chegou na cozinha, na sala, ela estava com os pulsos cortados. Então a entidade dizia que ia matar, ia matar, ia matar. A gente tinha um grupo de intercessores cobrindo a vida dela para mantê-la viva até o próximo atendimento, porque a gente não dava conta. E eu lembro que num desses atendimentos eu estava assim, exausta, e eu disse, meu Deus, a gente não vai conseguir. Eu comecei a achar que não ia conseguir. E as entidades são bem ousadas, né? É aquilo que você falou. Quando está perto delas serem expulsas, os líderes especialmente, eles começam a nos ameaçar e ameaçar a vítima. Então ele começou a ameaçar, zombar da gente, fazer piada com a gente, soltava pilhéria, e com a moça também, assustando ela, dizendo que ia matar, enfim. E nessa hora eu orei, eu fechei os olhos. Na verdade, quando eu vi a situação e vi os intercessores olhando para mim, os libertadores, tipo assim, não sabemos o que fazer, eu era líder. Eu fechei os olhos e eu disse, Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. E aí o Espírito Santo me fez voltar para a palavra. E eu lembro que um dos textos que eu li está em Hebreus, por exemplo, que diz, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, porque ele também participou da nossa condição, Jesus Cristo, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar
aqueles que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eu comecei a ler textos como esse, Hebreus 2, 14 e 15. Comecei a ler os textos que falavam da obra da cruz, do poder de Cristo, o que o sangue de Jesus fez. Quando eu li Isaías, o demônio começou a gritar em desespero e ali não precisou nem o saio, ele gritou já como que o corpo dela já soltou. E a gente deu ainda alguma ordem lá para certificar, mas ela ficou liberta. Então, veja, o poder da palavra declarado. A gente já tinha liberado o nome de Jesus, tinham anjos ali já, ele estava sob tormento, mas só em declarar a palavra, se referindo ao poder da obra de Cristo em favor daquela vida, ele não conseguiu ficar. Você lembra de alguma experiência assim, em que precisou parar e declarar a palavra e depois dar a ordem e aquela entidade sair? Eu não me lembro especificamente, mas virou uma prática, né? Depois da experiência que você tinha tido, eu ainda não fazia libertação de maneira pontual. Quando aconteceu com essa moça, virou uma prática. Inclusive, o manual a gente sempre leva, porque a gente nunca vai sozinho para a libertação, né? Então, a gente sempre vai com alguém. Nós sempre estamos, no mínimo, em dupla para a libertação. Então, enquanto um está dando comando, está dando ordem, outro está perguntando ao Senhor se tem alguma coisa, pedindo a palavra, pedindo revelação, ou mesmo está declarando a palavra para que aquele ambiente seja propício a acontecer. Então, existiram com certeza momentos onde, principalmente no seminário de libertação, onde tinha intercessores que começavam a declarar só a palavra. A gente dava uma pausa e eles ficavam declarando a palavra e depois a gente retomava. Mas eu não consigo dizer especificamente o caso, mas é nítido. Com certeza. Como as entidades que estão operando, elas enfraquecem. Já teve alguma liberação que você fez que coisas físicas apareceram no lugar, a pessoa colocou algo para fora, você viu algo? Não. Já houve liberação onde eu entendia que precisava o ventre da pessoa ser limpo, e aí eu dava ordem para ser limpo e realmente para ser expulso tudo aquilo que ela, por exemplo, tinha comido, fosse em algum centro de alguma atividade que ela tinha feito, e a gente via que ela colocava para fora e eram coisas diferentes. Sim. Né? Houve se eu não me engano, que pareceu inclusive que a pessoa tinha colocado fezes pela boca. Meu Deus. Eu sei que em algumas liberações, a pessoa, depois da liberação, ela ou vem sangue, por exemplo, já teve casos de mulheres que não estavam menstruadas, quando termina o processo de liberação, elas vão ao banheiro e sai muito sangue, e é só pontual aquele sangue, depois elas ficam bem. Ou pessoas que têm a coisa da urina, né, de que precisar defecar. O vômito o vômito é muito comum. É muito comum. Né? Eu lembro de um caso que fui eu e o meu cunhado, e a gente precisou, eu precisei parar a liberação, ele descer com o homem para dar banho, porque o homem estava todo vomitado, porque a cada ordem de comando que eu dava, ia saindo aquela gosma para fora, foi uma coisa bem difícil. Então, assim, é real o que nós vemos em libertação, é real. Agora, por que o processo de libertação é diferente dessa liberação que você faz lá na salinha? Você pode falar sobre isso? Porque só existe libertação a partir da renúncia, né? Só existe libertação completa a partir de entender aonde eu caí e me apropriar da obra da cruz em meu favor, do que ele já conquistou. E aí é necessário que a gente pontue, que as pessoas não achem que a gente está inventando a roda, né? Quem conquistou tudo foi Jesus. Né? Libertação só existe por conta da obra da cruz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só existe libertação porque Jesus conquistou isso para a gente. Então, o que a gente faz num processo de libertação é levar a pessoa à consciência do que ela pecou e de que ela precisa se arrepender, tomar posse do perdão, confessar os seus pecados para que ela possa ser liberta.
É isso A aí. liberação é aquele momento onde, enquanto aquela entidade está atuando na sua alma, a gente consegue fazer com que isso cesse para que ela tenha a consciência de confessar seus pecados. Por isso que no nosso seminário de libertação, algumas pessoas, eu lembro de um pastor, um líder, que foi com a esposa, mas é daquele movimento bem pentecostal que faz a expulsão. Então é aquela coisa de manifesta, sai. E a gente não opera assim. E ele nem voltou. Exatamente, porque depois a gente fica sabendo, né, da frustração de tipo, isso é libertação? Porque no nosso seminário de libertação nós ensinamos Bíblia. Isso. Nós vamos ensinar a palavra. A pessoa vai ter a consciência do que está, por exemplo, em Colossenses 2. Jesus cancelou o documento escrito contra nós, cujas cláusulas nos eram adversas. Ele removeu esse documento, cravando-o na cruz e assim despojando os principados e potestades. Expôs esses principados e potestades publicamente em espetáculo, triunfando sobre eles por meio da cruz. Foi a obra de Cristo em nosso favor naquela cruz. A gente traz isso à consciência durante os seminários e aí a gente então encoraja essas pessoas a dizerem: você precisa se apropriar dessa obra, criatura. Jesus já fez. E nesse processo de apropriação, elas vão primeiro acessar as suas memórias, porque tudo isso foi por causa do pecado. Uhum. Esse documento escrito era só o documento dizendo pecou aqui aqui tem essa iniquidade, aqui tem essa iniquidade geracional, aqui tem esse pecado que ele vive preso. E esse escrito está escrito por Satanás, que é legalista. É até você quem dá essa palestra, só um minuto, eu vou até você falar sobre isso, até você que dá essa palestra, a primeira palestra do seminário. Mas o que eu quero dizer é, essas pessoas precisam aprender a Bíblia, precisam aprender o que Jesus conquistou para elas, porque é sobre Jesus, é sobre o que ele fez. E aí sim, a partir desse entendimento, elas vão fazer a confissão dos seus pecados em arrependimento e receber, se apropriar tudo aquilo que Jesus fez, que culmina na libertação delas. Então, por isso que é um processo. E é importante, inclusive, deixar claro para quem está nos assistindo que nós não desejamos que haja manifestação. Sim. Porque às vezes a pessoa pode entender seminário de libertação, então eles estão lá um caça de demônio. Não é isso, né? Inclusive a gente ora: Senhor, não permita que haja, se não for porque o Senhor deseja fazer algo. Porque o interessante e o mais eficaz é a pessoa receber o conhecimento, entender o conhecimento e renunciar aos seus pecados. Isso é que é eficaz. Conhecereis a verdade e ela libertará. Né? Então, é isso que a gente deseja. Agora, no momento em que essas pessoas, entendendo a verdade, começam a renunciar, em geral, é nesses momentos que elas manifestam. Exatamente. E isso é tão forte, né, Paulo? Porque tantas vezes, ou na adoração, são os dois momentos. Ou durante a adoração, ou quando começa a renunciar. E você falou aqui em algum momento atrás, as entidades sabem que elas vão ter que sair, porque quando a pessoa está renunciando, ela está consciente da renúncia. Então, é o poder do arrependimento. Uhum. Aí ela já deu um passo poderoso. Aí, consciente da renúncia, ela começa a declarar, porque a gente faz essa oração, declarando o que a palavra diz sobre a pessoa, e na medida em que ela está declarando a palavra, agora, em nome de Jesus, eles não tem como ficar. O que é que eles fazem? Apagam a pessoa. Então, quantos nós vimos que durante a oração já começa... Na verdade, durante a palestra. É na palestra. Que está conscientizando, já começa a apagar, a pessoa sente um sono inexplicável. Outros apagam mesmo, a gente vê sentado na cadeira apagado. Ou em pé, já aconteceu, não sei se você lembra, casos em pé, que a gente faz as orações de renúncia em pé, e em pé a pessoa apagar. O demônio vai lá e apaga ela, para ela não poder... para ela não declarar o que precisa ser declarado, para ela ser liberta. E aí a gente precisa liberar, ou seja, expulsar aquele demônio para que a pessoa volte ao processo de libertação. Isso é muito forte. A gente tem visto com os nossos olhos. Eu não me lembro se foi Léo que falou, mas eu sei que foi uma sacada muito interessante, porque num processo desse de liberação e num seminário de libertação, alguém estava com muito medo de endemoniar. Né? E aí eu acho que foi Léo que disse, eu não me lembro, ele disse assim, se você tivesse que ter um ataque cardíaco e soubesse, eu vou ter um ataque cardíaco, qual é o melhor lugar para ter? A pessoa no hospital. Mas, pois é, você está num lugar onde a gente se preparou para que, se isso acontecer,
você seja liberto. Uau, tremendo. Né? Então, assim, para as pessoas que estão em casa, para que elas não tenham medo, porque a gente vai fazer o nosso seminário de libertação daqui a pouquinho. Então, não tenha medo por conta dessa conversa aqui, de, ai meu Deus, e se foi o que foi endemoniar? Se acontecer, será o melhor lugar para acontecer, porque pessoas preparadas vão estar ali para poder ajudar você com um olhar de compaixão, com um olhar de amor de Jesus. Do jeito que ele fez é o que nós queremos fazer, para que você tenha uma vida plena, uma vida livre de amarras, para viver tudo o que ele planejou para a sua vida. Me faz lembrar daquela jovem que dava lucro para os seus senhores e possuída por um espírito de adivinhação, e ela ali vem atrás de Paulo, teu xará, né? E vem ali, meu Deus, e tem uma hora que Paulo vai dizer, olha, eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. Saia dela. E na mesma hora aquele espírito mau a deixa, isso é um relato das Escrituras, junto com tantos outros relatos, né, sobre libertação e liberação de vidas, mas tinha uma pessoa ali que tinha a coragem de simplesmente se posicionar como discípulo de Cristo e, no nome de Jesus, exercer a libertação daquela vida. E no seminário de libertação nós temos essas pessoas, né? Nós temos essas pessoas que estão dispostas a ir para uma salinha. Então a gente fica ali. Eu hoje quase não vou, porque eu fico lá embaixo conduzindo o seminário, mas as salinhas, às vezes, já tivemos todas as nossas salas ocupadas ao mesmo tempo, com pessoas sendo libertas, né? E uma equipe libertando vidas. Qual foi a liberação ali que você já fez, que foi a mais marcante para você, do ponto de vista de libertar aquela vida mesmo, e a mais marcante do ponto de vista de frustração, de não ter conseguido? Já houve? Já houve uma muito marcante, onde ao final essa moça diz, eu estou livre. Depois de tantos anos eu me sinto livre. E foi como eu falei, foi um senso de realização tão grande que tomou todo mundo que estava na sala. Quem estava intercedendo, quem estava ministrando, e a gente só fazia chorar. Chorar junto com ela, por entender que, de fato, naquele momento em diante, ela estaria livre. E já houve um momento em que uma entidade muito forte e poderosa, a gente não tinha, talvez, traçado uma estratégia. O próprio apóstolo Hudson depois diz a gente, vocês não vão mexer mais nisso, enquanto Deus não revelar qual é a estratégia. Sim. E aí a gente parou, e a gente não viu a coisa acontecer. E fica um senso de frustração. E não é por conta do nome de Jesus, é por conta que a gente não teve a habilidade necessária, nem entendeu a estratégia para que a coisa acontecesse. Sim. A gente tem caminhado sob a palavra, sempre, sempre. E a palavra diz que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele terá que fugir de nós, né? Ele terá que sair. A grande questão é que pessoas não têm se sujeitado ao Senhor. Então elas passam as suas vidas, elas flertam com as trevas, outras até se envolvem pesadamente com as trevas. Então, quantos casos se aliançam? Então, tipo, bebem comidas, ou melhor, bebidas sacrificadas a demônios, comidas sacrificadas a demônios. Pagam oferendas. Pagam, fazem ofertas, né, com seus recursos financeiros. Outras derramam do seu sangue em pactos diabólicos. E aí se convertem a Cristo, mas tem toda uma aliança feita anteriormente que precisa ser quebrada. E elas não quebram. E elas têm que se apropriar. Nós realmente cremos nisso. É necessário. Jesus não vai morrer de novo por elas, não. Jesus já morreu e a obra já foi consumada. Mas agora elas têm que se apropriar do que Cristo fez. Essa apropriação vem por meio do arrependimento, da renúncia, né, da declaração. A gente conduz isso na libertação. E aí essas pessoas são, de fato, libertas e acessam o que Cristo fez por elas. Mas, enquanto a pessoa não se sujeitar a Deus e não se disponibilizar a viver o processo, tem como ela ser liberta. E há casos, esse caso que você falou mesmo, o apóstolo Hudson, ele disse, a gente vai buscar uma estratégia em Deus e a pessoa tem que se submeter. E as pessoas se negaram a se submeter àquele processo. Não seguiram. Né? Não seguiram.
era um processo, pelo sofrimento, e o sofrimento é muito grande. Eu lembro da esposa falar assim: não me fale de processo. Então ela vem conversar comigo, ela diz: não me fale de processo. E eu não podia não falar de processo, porque naquele caso era um processo. Uhum. Aquele homem já tinha passado por tantos momentos de liberação, mas ainda lidávamos com suspeitávamos de um principado realmente sobre a vida dele, e eles não se submeteram ao processo. Mas há os que se submetem. Então, tem um caso que você lembre de alguém que voltou para agradecer pelo processo vivido e teve a sua vida realmente transformada? Bom, eu não posso dizer que ela voltou pelo processo vivido, né? Assim, para agradecer. Mas sempre que a encontrávamos era um sorriso no rosto e esse sorriso falava muito obrigado. Sim. E a gente teve um caso de uma mulher eu nunca esqueci esse caso, com o marido, a filhinha, ela sob uma forte possessão, e a filhinha foi pela primeira vez na igreja. E eu lembro quando essa menininha, o pai levou ele tão desesperado com a situação daquela mãe, e a menina senta, e a menina era já a cara da opressão. Então aquela criança, ela tinha o rostinho para baixo, ela não se mexia direito naquela cadeira. Eu lembro que o primeiro culto a gente precisou subir com a mãe que tinha manifestado, e quando a gente desceu, a menina era pesada, era muito triste. E depois do processo de libertação dessa mãe, que durou algumas semanas, a criança era outra criança. Uhum. E essa criança começou a ser cuidada por Elisa, e a menina era outra. E ela foi embora e ela, tipo assim, meu Deus, eu tenho que trazer a Elisa aqui para dar esse testemunho, porque a criança também foi alcançada pelo processo de libertação da Aham. mãe. A A família foi família foi alcançada. alcançada. Meu Deus. Então isso é tão forte, é tão forte. E aí eu quero voltar para o homem possuído por uma legião. E Satanás tinha conseguido colocar aquele homem no cemitério, a viver entre mortos, porque essa é a intenção de Satanás. Se ele não pode matar fisicamente, ele vai te matar emocionalmente, ele vai te matar nos relacionamentos, você vai viver como morto. E ele colocou aquele homem entre os mortos, o homem vivia acorrentado, quebrava as correntes, porque de fato Satanás é poderoso para o que vem se tentar amarrar, que não seja espiritualmente. E o homem vivia nu. Mas quando aquele homem é liberto, ele é posicionado no lugar de discípulo que aprende do mestre. E ele vai a Jesus vestido. Gente, ele tem a chance de viver uma vida nova. Meu Deus, ele tem a chance de viver uma vida nova. E aí Jesus, ele diz: deixa eu ir com você. E Jesus diz: não, você precisa testemunhar. Você precisa testemunhar do meu poder. Eu acho que esse podcast, para mim, ele tem muito essa intenção de ser esse testemunho do poder de Jesus, do poder da obra da cruz, do poder do nome de Jesus sobre as entidades. Elas não têm como permanecer matando vidas, elas não têm como permanecer aprisionando. Onde houver um filho de Deus que creia na obra da cruz e que se posicione para exercer o poder do nome de Jesus, o poder da palavra, e lançar a mão dos recursos que Jesus conquistou, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. E aí você, se é a minha escolha, eu poder trazê-lo, Paulo, para tantas coisas diante da experiência que você tem de vida. Você teria tanto para compartilhar. Mas por que nesse podcast? Por que eu insisti tanto? Porque eu acredito que você tem esse testemunho de alguém que era só o rapaz da bateria, Uhum. do backstage, né? Mas que um dia, por compaixão, por misericórdia, por amor a vidas, decidiu enfrentar os próprios medos, as próprias incapacidades de não saber o que fazer, se capacitar. Ele foge das nossas mãos para a guerra, para a batalha, e ser um libertador de vidas. E eu queria que você pudesse entregar uma palavra para quem nos assiste, chamando, conclamando, nesse tempo do fim, o Senhor está chamando um exército de libertadores para que vidas de fato sejam transformadas. A gente nunca pôde perceber tanto quanto nos tempos de hoje, como o mundo está totalmente assolado por Satanás. E eu quero dizer para você que você não precisa ter um chamado específico
para exercer a autoridade do nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que crerem em Jesus Cristo, no seu nome expulsarão demônios. Porque o poder não está na minha vida, nem está na sua vida. O poder está no nome de Jesus. E eu queria dizer que você não precisa ter medo. Porque Deus, Ele disse que o seu anjo vai estar ao nosso redor, nos guardando. Então, se fortaleça no Senhor, seja ousado no Senhor, seja forte e corajoso, como diz Josué 1:8, e entenda que você pode ser um instrumento do Senhor para libertar tantas vidas que estão aprisionadas nas trevas, mas estão necessitando de homens e mulheres que tenham compaixão, que tenham amor, que tenham o olhar de Jesus para fazer por elas aquilo que Jesus fez por nós. Então, seja um libertador, onde quer que você esteja, porque a palavra que liberta, você tem acesso. E você falando, parece que eu estou lembrando de Jesus em pé na sinagoga, e lhe é dado o rolo, e ele abre, e ele vai ler Isaías 61, lendo a respeito dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, e entre os detalhes desse para, né, está lá, proclamar libertação aos cativos das trevas. Libertar os cativos das trevas. E Jesus diz, hoje se cumpriu as Escrituras, mas Jesus vai embora e ele envia o seu Espírito. E o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele está em nós, na verdade. E Jesus vai dizer que do jeito que foi enviado, ele nos envia com a mesma missão. Pois é, e agora a gente tem o poder e a autoridade do nome dele como representantes enviados por ele. Somos templos do Espírito dele, o mesmo Espírito que o encheu para proclamar libertação aos cativos das trevas, para libertar os oprimidos, está em nós. Então nós podemos, de fato, e que todo medo seja realmente removido dos nossos corações, que o amor seja maior que o medo e que o amor nos leve a libertar vidas. Eu já estou caminhando para o final e o tempo passou, a gente nem sentiu, mas já tem 1 hora de podcast, meu Deus! E foi talvez o podcast mais difícil de ser gravado. Meu Deus, eu acho que eu já tenho mais de 30 podcasts gravados, não sei quantos, mas certamente eu tenho mais de 2 dezenas de podcasts e esse a gente já começou a pensar até em desistir de gravar. Se eu não me engano, o último foi o 34º. Ai, foi, não foi? Foi. Então, são muitos podcasts e esse foi muito difícil de gravar. E aí, quando eu acordei pela manhã, levantei e eu já senti do Espírito Santo dizendo, entre em guerra. E eu disse, será o podcast? Mas eu gravei um podcast sobre anjos e demônios, gravei um podcast com o Pedrinho, também falando de guerra espiritual, mas foi incrível. E aí você estava no banho e eu comecei a guerrear, declarando a palavra, porque eu senti um pulso muito forte, você vai precisar oferecer resistência. Então, ofereci resistência, chegamos aqui, tantas coisas deram errada, desde a entrada que você saiu para pegar o computador, mas eu não consegui entrar com a Elisa porque a chave não estava. Silas tinha pego a chave e deixado no carro dele. Então não íamos ter como entrar. Aí a Elisa teve uma sacada, creio que conduzida pelo Espírito, e a gente tinha a chave só da porta, do portãozinho da rua e da porta de cima, mas não tínhamos da porta de vidro. E a Elisa vai e diz, mas deixa eu olhar, pode ser que a porta de vidro esteja aberta. E a porta estava aberta. A gente entrou e aqui deu tanta coisa errada, né? Da mesinha de corte não reconheceu, que sempre reconhece em todos os podcasts, enfim. Quando estávamos para desistir, você ainda tentou fez uma nova estratégia, deu certo no computador da Elisa, que estava descarregando, não tinha fonte, e a gente voltou para um processo antigo. Rebequinha vai ter que editar esse podcast inteiro, mas eu quero deixar isso como uma palavra realmente, que na guerra espiritual, no enfrentamento ao inimigo, nós vamos encontrar resistência. O inimigo não vai olhar para você, aquele crente de banco que só vive assistindo culto e vive para si mesmo, e ver você se levantando para dizer, não vou mais viver para mim mesmo, vou me importar com os cativos e oprimidos das trevas, vou me preparar para ser um agente de libertação de vidas, e ele vai ficar olhando e assistindo. Não, ele vai te resistir. Aí você precisa fazer o quê? Saber
que você está indo em nome de Jesus para destruir as obras do diabo que Jesus veio para destruir. E assim, o Espírito que está em você vai te capacitar, o Senhor vai enviar anjos para te ajudar nessa peleja, Ele mesmo vai forjar as tuas mãos para a guerra e Ele estará manifestando que Ele é Deus e que a obra de Cristo naquela cruz é uma obra que não pode ser resistida por nenhum tipo de espírito maligno, nem hostes espirituais da maldade, nem mesmo o príncipe das trevas, principados ou potestades do ar. Nada nem ninguém pode resistir ao poder libertador do sangue de Jesus derramado em favor daqueles que estão presos. Saiba disso, levante-se, resista, enfrente e faça como nós que estamos fazendo aqui, resistindo, sem desistir, perseverando, para que o Senhor nos use, apesar de nós. Amém. Não vai ter nem o nosso bate-volta hoje, meu Deus, porque esse podcast está grande e Rebeca vai ter muito trabalho, mas eu vou fazer mais uma vez, Paulo, uma que você só encerre falando sobre o poder da adoração, porque eu não posso deixar o podcast sem isso, a gente faz um outro podcast, mas em tudo isso, nas guerras que vivemos, a adoração tem se revelado, tanto como aquela arma que joga luz no que está escondido e ele teve que se manifestar, como ao final dos processos do seminário de libertação, é adorando que nós terminamos. E você também é usado na guerra espiritual, na adoração. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. O profeta Isaías vai dizer que ao som dos tambores o Senhor esmaga a cabeça do seu inimigo, da Assíria, mas do inimigo de Deus. Sim. Né? E eu, muito particularmente, sempre que a gente sente uma atmosfera de guerra, eu sou muito impelido a ir para a bateria. E aí, ao som dos tambores, eu entendo que eu estou entrando em guerra. Se você lembrar das guerras medievais, sempre aqueles tambores, eles anunciam que o exército está chegando. Então, eu entendo que nessa batalha, a adoração ela é fundamental. A gente vai ver que Davi levava sua harpa para o palácio e apenas em tocar o espírito maligno saía de Saul. Por quê? Porque a harpa é um instrumento bonito? Não. Porque existia um adorador tocando a harpa. Então a gente não está falando de música, a gente está falando de adoração. E no ambiente de adoração existe uma presença. Essa presença é do próprio Deus. E onde o Deus todo Criador se encontra e a sua presença é manifesta, o inimigo não pode permanecer. Uou! É sobre isso que adoremos! Então, Ai, que lindo, que adoremos! Então a adoração é essa arma, não pelo instrumento que eu toco, mas pela presença que ele traz. Uau! É sobre isso. Que nós possamos, ainda que sob ataque do inimigo, abrirmos os nossos lábios para adorar aquele que já venceu, aquele que já despojou o inimigo. E que adorando, ele se manifeste em glória e em poder, nos libertando de todo mal. Amém. Amém. Ai, que bom que você nos acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Os seus comentários são tão importantes, porque a gente acaba sendo beneficiado com a entrega desse vídeo para mais pessoas. Então não deixe de comentar. Muitas pessoas vão lá no meu Instagram e comentam lá, mas eu queria muito que você comentasse aqui e lá, porque você nos ajuda nessa missão. E também coloca aqui nos comentários, você já atuou em alguma obra de liberação de vidas? Você entendeu o processo de libertação? Você gostaria de passar pelo seu processo de libertação? Você gostaria que nós fôssemos à sua comunidade para implantar o seminário de libertação tão poderoso, capacitar vidas, treinar libertadores? Fala com a gente. A gente está aqui para servir a Igreja do Senhor. No mais, até o nosso próximo podcast, Como Águias.